Só há uma certeza na vida: um dia a gente vai morrer. Mas o que será que acontece depois da morte? Será que há um depois? Se você está procurando a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo, porque hoje eu vou te contar tudo o que acontece depois da morte. Dizer que há uma vida após a morte pode nos remeter a várias ideias, como por exemplo, a crença em uma vida espiritual infinita, que vai ser definida pelo nosso comportamento durante uma única existência aqui na Terra, a visão geralmente associada ao pensamento cristão tradicional sobre o pós-morte, ou também uma ideia de que tudo se encerra com a morte do corpo físico, ligada a uma visão mais ateísta de mundo. Ela se fundamenta na dificuldade em se comprovar pelos métodos científicos atuais a existência do espírito e, consequentemente, da vida após a morte. Contudo, tanto essa quanto a outra concepção sobre o tema, elas parecem insuficientes, pelo menos para mim, para explicar uma série de fenômenos que a gente já tem registros e inclusive já foram estudados, como por exemplo, a lembrança de existências passadas em algumas crianças e a comunicação com pessoas já falecidas, com detalhes fornecidos às vezes que até tornam quase nula a chance de ter ocorrido um vazamento de informação. Mas o que eu quero que você tenha em mente agora é que todos esses fenômenos, na verdade, eles reforçam a ideia de que a vida e a morte nada mais representam do que o início e o fim de um ciclo que se repete. A essa crença é que a gente dá o nome de reencarnação. Se buscarmos nos dicionários por uma definição do termo, vamos encontrar na maioria deles uma descrição parecida com esta: crença de que, após a morte, a alma de um ser humano retorna à vida com outro corpo, assim procedendo sucessivamente. Com essa definição em mente, não é tão difícil de compreender a ideia de reencarnação. Você nasce, vive, morre, seu espírito volta ao mundo espiritual e se prepara para novamente nascer, viver e morrer. Considerando esse conceito, a gente pode começar a responder a pergunta inicial desse vídeo: o que acontece depois da morte? De forma objetiva, no instante em que a vida biológica acaba, retornamos ao mundo espiritual ou plano espiritual de onde todos nós, enquanto espíritos, viemos. Mas eu sei que essa resposta por si só não é suficiente. Ela deixa muitas outras questões em aberto, como isso acontece? É instantâneo? A gente sente dor? Até quando a gente continua vivendo? Depois da morte, eu vou poder me comunicar com os vivos? Mas vamos com calma que até o final do vídeo eu prometo que eu vou te responder cada uma dessas perguntas. Vamos começar pelo momento da separação entre o corpo físico e o espírito. Durante a nossa vida terrena, o nosso espírito, que não tem uma forma definida, fica ligado ao corpo físico, adquirindo a mesma forma dele por meio de um fluido, de uma energia semimaterial. Para ficar mais fácil de entender, imagine que o nosso corpo é uma garrafa e que dentro dessa garrafa há água. Essa água é o fluido semimaterial que eu acabei de comentar. Independentemente do formato da garrafa, se você encher ela com água, a água sempre vai se moldar ao desenho dessa garrafa. É mais ou menos essa analogia entre o espírito e o corpo, apesar de ela não ser perfeita, é a que vai servir por enquanto para você entender esse conceito. Quando ocorre o fim da vida física, o nosso espírito se desprende do corpo material, mas se mantém moldado conforme a forma física dessa vida recém-finalizada. A esse corpo espiritual, nós damos o nome de perispírito, mas nós vamos falar sobre ele em um outro vídeo. E quanto tempo leva essa separação entre o corpo físico e o corpo espiritual? Bom, esse processo pode variar bastante, dependendo de alguns fatores, mas principalmente o seu nível de desenvolvimento espiritual e o seu grau de apego aos aspectos materiais da existência é que vão prolongar ou encurtar a duração desse processo. Se você foi apegado à vida material, se durante a vida se importou demais com os prazeres e bens materiais, a separação pode ser bastante difícil, dolorosa e lenta. Esse apego cria uma resistência ou afinidade com o mundo material, te atrasando nesse processo de desprender completamente do corpo. Além disso, nesse estado mental de apego à materialidade, quando você finalmente consegue se desprender, ainda pode acabar perdido, desorientado, sem entender muito bem se está vivo ou morto. Nessa condição, você é chamado de espírito errante e fica vagando aqui pela Terra. São esses espíritos que nós comumente chamamos de almas penadas, mas esse é um outro assunto que a gente também vai deixar para outro vídeo. No sentido oposto, se você viver uma vida mais espiritualizada, focando mais em valores imateriais e desenvolvendo o seu interior, se aperfeiçoando, trazendo princípios e valores para sua consciência, você vai experimentar um processo de separação mais suave e rápido, podendo até contar com o amparo de bons espíritos que vão aparecer para te ajudar. Essa diferença no processo, na verdade, está bastante ligada ao seu perispírito. Durante a vida,
ele é moldado e influenciado pelas suas ações, pensamentos e emoções. Na morte, ele reflete seu estado espiritual. Em pessoas mais adiantadas, o perispírito é menos denso e mais flexível, facilitando essa transição. Já no caso dos mais materialistas, ele pode ser mais denso e resistente, refletindo um apego ao mundo físico. Por isso que cada espírito vivencia esse processo de uma maneira única, baseado principalmente na sua jornada durante a vida, suas crenças, seus apegos e também o nível de consciência. Alguns, inclusive, podem passar por uma transição rápida e quase imperceptível, enquanto outros podem levar dias, semanas ou até meses para completar a separação. Se esse conteúdo está sendo revelador para você, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, já que isso vai ajudar a gente a entregar cada vez mais conteúdo como esse para você e iluminar cada vez mais pessoas. Outra questão a ser respondida é: sentimos alguma coisa durante ou depois desse processo de desencarne? Enquanto espírito, a morte representa o fim de um longo período de provações e dificuldades aqui na Terra, e com isso a percepção sobre a morte vai mudar, obviamente. Isso significa que após a morte vamos ser todos felizes e vamos viver em paz? Bom, não é bem assim que a coisa funciona. Além do jeito que você viveu na sua vida na Terra, a forma que você morre também influencia como você vai perceber esse processo e o que vai sentir durante esse processo. Na morte natural, aquela que acontece depois de um longo ciclo de vida, ela é frequentemente descrita em psicografias, nos contatos espirituais, como uma lâmpada que se apaga aos poucos. Nesse tipo de morte, o corpo e o espírito se preparam gradualmente para a separação. Há uma diminuição gradual das funções vitais e a consciência ela vai se afastando lentamente do mundo material. Isso permite uma transição um pouco mais tranquila, com uma despedida do mundo físico de forma bem mais natural. Por outro lado, a morte violenta ou acidental pode resultar em uma experiência muito mais perturbadora. Nesses casos, a separação do corpo é abrupta e inesperada, deixando pouco tempo para a consciência se preparar para a transição. Uma descontinuidade súbita entre a vida e a morte pode causar um estado de confusão e desorientação espiritual, e você pode levar algum tempo para compreender o que aconteceu e aceitar, inclusive, a nova realidade. É como se você estivesse em um lugar estranho, alguém apagasse a luz de repente e você não conseguisse mais se orientar. Nesse caso, a perturbação não é uma punição, mas sim uma consequência natural dessa maneira abrupta. Foi feita de repente, como uma transição que ocorreu, e a duração e a intensidade dessa perturbação elas vão variar consideravelmente. Espíritos que chegaram a um grau maior de evolução espiritual, que fizeram boas ações para si e para outros durante a vida, e que durante a vida também compreenderam e aceitaram a natureza transitória dessa existência física, eles tendem a experimentar uma transição mais tranquila e rápida, já têm uma certa familiaridade com o estado espiritual e, portanto, também se adaptam mais facilmente à nova realidade. Por isso que refletir sobre a morte, como a gente está fazendo aqui nesse vídeo, e a natureza espiritual da existência ajudam nessa transição. Essa compreensão, compreender previamente tudo isso, esse aspecto espiritual, o plano espiritual e essas discussões que a gente está tendo, por exemplo, como nesse vídeo, tudo isso ajuda a diminuir o choque e a desorientação que pode acompanhar a separação do corpo físico. Ou seja, aceitar a morte como uma etapa natural da vida contribui para um retorno ao plano espiritual muito mais tranquilo. Até aqui a gente falou sobre o pós-morte, que somos espíritos, que nos desligamos do corpo físico e a vida continua. Beleza, mas até quando ela continua? E a resposta é: para sempre. Muitas vezes mal interpretada, principalmente nas tradições religiosas, a ideia de vida eterna ela se refere à imortalidade e continuidade do espírito. Essa visão mais profunda e espiritualizada da vida e da morte nos faz olhar a existência humana de uma maneira totalmente diferente. Ao contrário do corpo físico, que é sujeito ao envelhecimento, doenças e eventualmente à morte, o espírito é imortal, já que o que chamamos de morte não marca o fim da consciência ou da individualidade. Ela é simplesmente uma transição para um estado diferente de existência. O espírito, livre do corpo físico, continua sua jornada, onde as experiências e aprendizados que vivenciamos durante a vida terrena contribuem para o desenvolvimento e evolução contínuos. Sob esse ponto de vista, a verdadeira essência da vida, o nosso propósito maior, reside nessas experiências para a evolução do espírito. A vida terrena é, na verdade, uma fase temporária, uma oportunidade de crescimento espiritual e acumulação de aprendizados. É como se todos nós, enquanto espíritos, fôssemos a escola que é a Terra. Nascemos, vivemos e retornamos ao fim do ciclo de uma vida material, trazendo junto aquilo que a gente aprendeu durante essa passagem. Se você, como um bom aluno, se dedicou ao crescimento e ao crescimento dos demais, fez um bom trabalho, depois de sucessivas encarnações em determinado momento,
não precisará mais retornar como alguém que completa os estudos na escola. Agora, se você não consegue aprender e segue sempre caindo nos mesmos erros, vai ter que voltar várias e várias vezes até conseguir progredir, como um aluno que repete de ano por não passar nas provas na escola. A morte, então, não é o fim, mas uma passagem para a forma original de vida, mais autêntica e livre das limitações físicas. Abre aspas, não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Fecha aspas. Enxergar as coisas desse modo traz mais sentido à existência. Essa compreensão da vida eterna do espírito, ela oferece um consolo diante da morte, alivia o medo e ajuda a aceitar a partida de entes queridos, nos dando uma sensação de paz e esperança de reencontro no plano espiritual. A ideia de vida eterna também reforça a noção de que estamos todos interconectados em um ciclo contínuo de existência. As relações de ódio e amor, amizades e inimizades, elas não são mais limitadas pela morte física. Elas persistem e evoluem quase sempre no plano espiritual. Essa continuidade ela oferece uma perspectiva mais ampla da vida, incentivando uma existência mais consciente e significativa, focada principalmente no desenvolvimento espiritual coletivo e nas conexões com as pessoas. Então, lembre-se desse conceito bastante importante. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. A morte ela não é o fim, mas sim um novo começo na nossa jornada eterna enquanto espíritos. A vida terrena é uma oportunidade que a gente tem para crescer e evoluir espiritualmente. Cada dia é uma chance de aprender coisas novas, de amar, de evoluir, e quando chegar a nossa hora de transitar para o plano espiritual, que possamos olhar para trás e ver que a nossa passagem pela Terra ela deixou marcas positivas tanto em nós quanto nos outros. Agora, ainda deve ter uma última pergunta que está te intrigando, não é? Depois que eu morrer, eu consigo fazer contato com os vivos? E eu te adianto que sim, você pode, mas não vai ser tão simples de te responder nesse vídeo. Então confere o vídeo sobre a mediunidade que lá eu te conto como funciona a comunicação com o mundo dos espíritos. Não esqueça de deixar o seu like e se esse vídeo te iluminou de alguma forma, compartilhe com mais pessoas para que elas também sejam iluminadas.